boa noite, né? Boa noite. Estamos aqui no ICEF, hoje é dia 13 de maio de 2017 e estamos iniciando então mais uma reunião ao vivo aqui no ICEF, Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis, e com a participação de pessoas aqui na própria casa e com quem nos está nos acompanhando via internet. Então, vamos começar essa reunião fazendo uma pequena conexão com os nossos mentores, nossos amigos espirituais, aqueles que nos acompanham de um ponto de vista positivo, torcendo por nós, para que essa reunião seja banhada por energias de luz, de amorosidade, de paz, e que possamos ter um encontro produtivo, com reuniões e intercâmbios de informações positivas e sempre amparados pelo conhecimento daqueles que nos intuem. Vamos começar então a nossa reunião. Hoje a proposta é conversarmos, lembrando que as perguntas são livres, né? Mas o tema central, né, seria entender o Espiritismo à luz do momento atual, né, das coisas que hoje acontecem, né, no nosso mundo, né, no Brasil. Eu sou argentino, né, então, digamos, no nosso continente, né, e entender o que o Espiritismo, de alguma forma, tem a dizer nessas questões que hoje ocorrem no nosso dia a dia, ver se realmente há uma proposta à altura dos acontecimentos de hoje, ver o que até que ponto, né, o que a doutrina espírita diz e propõe filosoficamente atende essa nossa realidade de hoje. Houveram mais ou menos alguns assuntos que jogamos para o pessoal escolher assim por uma ordem de prioridade, e surgiram alguns tópicos, né? E tópicos os quais temos algumas primeiras perguntas, né? Mas, insisto, né? Isso aqui é aberto, então se houver algum assunto, algum aspecto, podem ficar à vontade de colocá-lo. Temos alguns pontos, né, Jefferson? Aí, se quiseres já começar com o que temos de assuntos? Claro, com certeza, vamos lá. Então, a primeira pergunta é a seguinte: como o Espiritismo analisa a questão da castidade e virgindade pregada pela Igreja Católica, como um símbolo de pureza que deve ser praticada até o casamento? Então, essa é uma das questões que está vinculada ao assunto sexualidade. Enfim, o que a doutrina espírita tem a dizer nessas questões. E a questão de sexualidade, virgindade, antes do casamento e etc., é uma questão muito forte em nossa cultura, justamente pela tradição vinda da Igreja Católica, né? Só que essa tradição que vem da Igreja Católica, que é mais imediata, que outras igrejas, inclusive, preservam e defendem e tal, na verdade tem um motivo, né? Há um porquê as igrejas, muitos séculos atrás, começaram a estimular o conceito do pecado, né, em relação ao sexo. E basicamente veio por uma realidade muito antiga, que era o desregramento, o uso do sexo de uma forma completamente descontrolada, né? Então era muito comum o intercâmbio, a poligamia, orgias, enfim, todo tipo de distúrbios da sexualidade. E essa liberação, não era uma liberação, era realmente um mau uso da sexualidade. Teve um movimento contrário, assim como tinha o abuso, passou a se reprimir, né, o instinto sexual. E ali veio, desde
o conceito da castidade, o conceito da virgindade e tal, como atributos, como símbolos, né, de elevação espiritual e de pureza espiritual, né? Que é isso que terminou dando essa conotação e essa pressão em relação a reprimir a sexualidade como se isso fosse uma virtude a ser tratada. A doutrina espírita em si, ele traz fundamentalmente informações. Ela não condena, a doutrina espírita, por princípio, ela não é um movimento religioso de condenação. O espiritismo nunca diz que quem não pratica o espiritismo vai para algum lado muito negativo, seja umbral, seja inferno, seja alguma coisa. Então, o conceito de condenação ou de salvação não pertence à filosofia proposta pela doutrina espírita. E a sexualidade, ela basicamente é entendida como uma energia que todos nós, seres humanos, e a natureza como um todo, está presente em nós. E ela tem um papel, tanto no nosso desenvolvimento pessoal, emocional. Ele não deve ser reprimido por uma questão de, digamos assim, de pureza ou de premiação qualquer, mas deve ser utilizado de uma forma saudável, de uma forma controlada. Todo o excesso, seja de repressão ou de liberação, são negativos para nós, cria consequências. Então, o conceito finalmente de virgindade como atributo, ele não existe na doutrina espírita. Ele promove a prática da sexualidade de uma forma responsável, de uma forma equilibrada, em contato com energias de amorosidade, com energias de companheirismo, com energias que estejam vinculadas a propósitos mais elevados, né? Então, esse é, em princípio, o norte que a doutrina espírita dá à questão sexualidade. Alguém teria algum ponto a levantar nessa questão ou outra? Tranquilo? Vamos lá. Bom, vamos para a próxima pergunta. Do ponto de vista espírita, não haveria algum karma negativo no ato sexual pelo prazer, simplesmente sem o compromisso de namoro sério? Legal. Então, até que ponto, né, seria essa a pergunta? A prática do sexo sem um compromisso, já não apenas o casamento, né, gera algum tipo de, como que chamam aí, de karma, né, de consequência negativa, né? Mais uma vez, voltamos à questão do equilíbrio, né? A sexualidade, na medida que ela promove um contato com um parceiro, uma parceira, esse contato promove, junto com a prática do sexo, um intercâmbio de energias intensa e profunda, né? Se a intenção desse ato sexual ele é apenas uma satisfação pontual, isso não é um crime, como falamos agora, não vai merecer uma condena, etc., mas certamente vai ter um papel pontual e vai estar conectado com energias apenas sexuais, né? O que ocorre quando a prática da sexualidade ocorre só pelo sexo? Existe uma grande concentração de energia nesse ato, sem um vínculo com energias de amor, né? Energias do coração, energias do alto, energias que estão vinculadas quando a prática do ato sexual corresponde a um vínculo de amorosidade, né? Então, há um interesse, há uma união, uma comunhão desse ato sexual com um vínculo amoroso. Esse intercâmbio de energias está conectado com energias do alto, energias elevadas, energias equilibradas. Dessa forma, esse ato sexual se torna um ato completo,
né? Essa sensação de satisfação, digamos, biológica, né? Se complementa com energias de satisfação espiritual e emocional. Então, há um karma, uma consequência negativa, etc., não pela falta de compromisso de um papel, um documento que diga que A e B estão consorciados. Isso não tem nada a ver, mas é o vínculo, né, com que está acompanhado o ato sexual como um todo, né? É isso que cria essa diferença em si. Não há uma outra preocupação no sentido de adquirir alguma dívida, alguma coisa assim, porque está praticando um ato sexual sem um compromisso documentado, alguma coisa assim. Mas algum ponto, enfim. Estamos abordando perguntas que têm a ver com a sexualidade, porque foi um dos pontos que mais foram solicitados, né? Tem outros aspectos que virão também na sequência, né? Como a doutrina enxerga a liberdade sexual da mulher? Como algo positivo ou como algo degradante nos dias atuais? Não, absolutamente normal. Somos homens, mulheres, temos a mesma concepção, né? No sentido espiritual, né? Se diz que o espírito não tem sexo, né? Então nós estamos vivenciando uma experiência como homem ou como mulher. Então a liberação da mulher, não somente no campo sexual, mas no campo profissional e outros, é uma questão cultural. Não tem nada a ver com o aspecto espiritual. Quem hoje, né, é mulher já foi homem, quem hoje é homem já foi mulher, e estamos vivendo experiências, né, que tem a ver com o nosso papel evolutivo. Então, o circunstancial papel de mulher hoje, e a liberação é uma liberação cultural, não tem nada a ver com se é no campo sexual ou profissional, doméstico. A próxima pergunta seria uma condenação ao desejo sexual ou atração física pelo sexo oposto? Tá. Mas não a prática do sexo, mas sim a atração, né? Tudo depende do nível, né? Tudo depende do grau de intensidade, né? Se diz que quando alguém olha para outra pessoa com uma intenção de sedução ou sexual, ele certamente tem um compromisso, né? Uma pessoa casada, digamos assim, o próprio ato, a própria situação de pensar, né, está de alguma forma traindo, né? Está sendo infiel, né, ao compromisso que existe como casal. Isso numa primeira análise. Numa segunda análise, se é um desejo, se trata-se de uma questão que evolui e não é uma questão pontual, pode se tratar realmente de algum conflito, né, antes de uma atração por um terceiro, por um conflito no próprio casal, né, que deva, antes de mais nada, ser analisado, ser tratado, ser revisto, né? Quando o casal está em crise, um dos sintomas, uma das questões que aparecem justamente é a atração por alguém, né, que fora do casamento, né? Então é um ato que já está mostrando algum tipo de fragilidade no casal. Então, antes de mais nada, diria que esse é o primeiro ponto a ser revisado, a ser analisado. Mas certamente
tratando essa questão como efeito, né? É um efeito que tem uma causa anterior, que é esse conflito. Agora, esse efeito certamente é um efeito indesejado para o casal em si, né? A Nancy Macedo, ela faz a seguinte pergunta. Muitas dúvidas nesse sentido. Se a reencarnação é programada, como explicar uma gravidez vinda de um ato sexual aconteceria no encontro de uma noite, por exemplo? Certo. Isso volta e meia nos perguntam, né? A programação que nós temos numa encarnação, antes de mais nada, cada um de vocês já tem informações da doutrina espírita, já estudaram, fizeram algum tipo de estudo? Então, aproveite e coloquem, tu também já tá. Porque uma das questões que a gente promove no estudo, né, é a discussão mesmo, né? A doutrina espírita é, antes de mais nada, um movimento filosófico, e a filosofia não é unidirecional, não é uma coisa que eu vou passar um conteúdo, né, e vai funcionar dessa forma. É a discussão que traz, e às vezes até o debate, e o não concordar com algumas questões e debater isso, né, que enriquece justamente o debate, né? Mas pontualmente a questão da programação, por isso até perguntei, a programação, tu acho que também já tens algum estudo, né? Né? Ótimo. Exatamente. É bem colocado. É um tabu na sociedade, né? Mas voltando ao ponto, então existe uma programação, digamos. Todos nascemos com um propósito, né, dentro dessa nossa encarnação. Esse propósito, embora seja uma programação, ele é, antes de mais nada, uma tendência que eu me proponho a realizar. É um plano de trabalho que me proponho a realizar nessa minha encarnação. O sucesso desse plano, né, como todo plano na vida, na empresa, no governo, enfim, é a execução dele. Se eu consigo levar esse plano até o final, né, e consigo ser bem sucedido nisso, terei tido sucesso na execução desse plano. Só que no plano encarnatório não é diferente a outros planos. Nem sempre a gente consegue seguir a trajetória que marcamos naquele planejamento. Aí vem, por exemplo, o encontro de uma noite, né? E uma consequência desse encontro é uma gravidez, né? Antigamente, isso não muito tempo atrás, uma situação dessas era muito normal, e hoje ainda acontece, bem menor medida, mas acontece bastante, né? Mas era muito normal, por uma questão social, promover um aborto, né, por conta de não desviar a programação, já não espiritual, a programação familiar, né? E o que ocorre? Cria uma série de outros débitos, né, morais, espirituais, etc., com aquela vida que foi, né, abortada. Então, a espiritualidade age continuamente. Agora, a consequência que nós geramos, porque o encontro casual, etc. e tal, que às vezes não é tão casual assim, muitas vezes o que a gente acha que é casual está mais ou menos encaixado dentro de um plano. Não o nosso consciente, mas às vezes está dentro de um certo plano, né? Mas digamos que seja uma consequência, um desvio de rota, né? É um desvio de rota que ninguém fez por nós, né? Nós mesmos promovemos nesse cenário de um encontro
de uma noite e que venha uma gravidez. Então, assim, ocorrem esses desvios? Ocorrem. São fruto de quê? Do nosso livre-arbítrio. Né? E na medida que nós vamos escrevendo a nossa história nessa encarnação, vamos nos direcionando àquele plano que já tínhamos ou nos afastando. Né? Via de regra, quando nós nos propomos chegar até um destino no nosso plano encarnatório, esses desvios tendem, né, a nos afastar, mas de alguma forma tudo vai se reprogramando para tentar chegar àquele destino. Às vezes não pelo caminho mais reto, né? Nem sempre o caminho da vida é tão reto como a gente gostaria, né? Nem tem como ser, né? Não sei se responde um pouco, mas realmente são escolhas, é o nosso livre-arbítrio operando e ele nos trazendo as consequências normais, biológicas e absolutamente naturais. Uma pergunta minha daí, Salinas. Nesse tipo de situação, que tipo de espírito poderia estar encarnando? É claro que cada caso é completamente especial, né? Então a preparação para aquele encontro, né, que foi aparentemente casual, mas que de alguma forma há toda uma trajetória, é como a colisão de dois carros, né? Claro que não sei se é tão feliz a comparação, né? Mas tudo vai se nós viéssemos essa aproximação de cima, nós conseguiríamos ver essa aproximação acontecendo, e a espiritualidade, talvez com semanas de antecedência, meses talvez de antecedência, né, vai já de alguma forma preparando o terreno para viabilizar, porque a gravidez ela começa muito antes do ato sexual, né, muito antes. Então já há todo um preparo desde o plano espiritual para identificar qual o espírito que está mais alinhado com aquela situação do casal, as famílias do casal, os amigos, os ambientes que frequentam o casal, os costumes do casal. Tudo isso está sendo muito analisado. Então o espírito é aquele que está mais adequado, né, energeticamente. Às vezes, digamos que seja um erro de percurso, que tenha mudado alguma coisa, às vezes um espírito que encarnaria alguns anos depois, adiantado de alguma forma para começar esse convívio antes. Enfim, há um preparo, sempre um preparo amoroso para buscar a situação mais compatível para esse casal, né? Uma pergunta do Erivaldo de Niterói. No caso de uma moça que sofreu estupro e a mãe dela promoveu o aborto, poderia então a jovem sofrer por muito tempo a obsessão do espírito que não encarnou e que afetaria a vida amorosa da jovem daí em diante? Bom, tem N aspectos ali, né? O estupro em si é um ato absolutamente violento e que promove todo tipo de problemas emocionais, psicológicos, né? E é associada essa violência, né? Todo esse conflito, né, produto da violência, à criança, né? A um ser que em princípio é completamente alheio a essa situação. É esse vínculo, é essa associação que cria o primeiro grande problema, né? É um problema que precisa de muita informação, né? Não pode se tomar uma postura simplista de sermos favoráveis à vida, contra o aborto e tal, e simplesmente esquecer
a mulher, né, quem sofreu a violência. Então são cuidados diferentes, né? A informação é muito necessária. O que eu observo em que situações como essas, a mulher, quem sofreu a violência, ela, inclusive, em busca de defender os seus direitos, a sua integridade, enfim, passa a se omitir as informações que seriam muito importantes para proteger aquela vida que está ali. Sim, é importante proteger esse bebê, essa vida que está ali envolto num processo de grande conflito, mas é uma vida, né? Digamos que evoluiu, como diz a pergunta, essa mãe estimulou a realização de um aborto, esse aborto já aconteceu, né? Cria necessariamente um débito em relação àquela criança, aquele bebê, que será mais ou menos compreendido em função a qual grau de elevação, qual o grau de evolução daquele espíritozinho que estava ali nesse processo encarnatório. Então, uma série de ponderações. Não há um rótulo que possa se dizer, olha, nessa situação o bebê sai sempre assim, assim o assado, né? É uma vida tão completa, com tantas experiências, que vai depender realmente de qual o grau evolutivo daquele espírito. Se for um espírito amoroso, se for um espírito compreensivo, tolerante, enfim, elevado, ele saberá compreender a situação toda, né? Perdoar aquela mãe, aquela avó, né? Que não tiveram nem oportunidade de abrir, né, esse instinto de maternidade e familiar, porque não a situação de violência tomou conta do processo, né? Então é uma situação que precisa de grande amparo, precisa de muita informação, né? A informação da complexidade que existe por trás dessa vida talvez seja uma dos papéis que a doutrina espírita tem, junto com outras doutrinas reencarnatórias, tem assim como uma das missões para trazer à humanidade. Entender que por trás desse espírito existe toda uma história, né? Ajudaria a compreender a importância daquele ser que está no meio de toda essa história, né? Insisto, o cuidado com aquela mulher que sofreu o ato de violência, a proteção com ela, o assessoramento, inclusive, para levar essa criança, e tem muitos processos que continuam a evoluir, essas crianças nascem, né, e caso não consiga ser criado por essa mãe, pode ser entregue. Há alternativas, né, de criação por instituições e outros caminhos. Tem uma historinha que li há algum tempo, que ocorreu em Vietnã, né? Um senhor que ele tinha o hábito de pegar fetos de crianças e enterrá-los numa espécie de lugar que ele criou para fazer essa prática. Esses fetos eram de crianças abortadas num determinado hospital, e ele se oferecia, né, dentro dessas situações, antes do aborto ocorrer, se oferecia a se essa mãe continuasse com a gravidez, a adotar essa criança, né? E com o tempo ele foi adotando e chegou a ter mais de 100 crianças adotadas que foram salvas, né? Criou, com ajuda, claro, de órgãos, etc. E
E com o tempo, essas crianças foram crescendo, alguns seguiram suas atividades, etc. Sempre tiveram esse senhor como seu pai, e alguns deles se propõem a continuar com essa atividade. Então, aquele que começou com vai ter outros, né, criados que foram salvos por ele, né, para dar continuidade a uma obra belíssima. Isso num país que para nós é super desconhecido como Vietnã, né? Então tem caminhos, tem alternativas, né? O Brasil está cheio de lugares que não é o ideal de criação de uma criança, mas são alternativas sempre preferíveis, né, a realizar um aborto e cortar de vez a chance dessa criança nascer, né? Basicamente, o tema é complexo, né? Mas acho que deu para dar uma palhinha. Se quiserem, mais uma vez, fiquem à vontade para colocar, né? O Salida já me conhece há muito tempo, né? Eu forcei uma esposa minha a fazer um aborto. Foi feito o aborto, meu terceiro filho, na verdade 4, só 3 nasceram. E eu não tinha formação espírita alguma, né? Tem muitos anos. E um dia no centro espírita, essa criança veio falar comigo. Um negócio, ela não se conformava de não ter tido a oportunidade de nascer. Me questionava por que eu tinha feito isso. Foi uma cena realmente extremamente difícil. Chorei muito e pedi muito perdão, né? E ela me disse, inclusive, quando ia reencarnar. Quando e onde. Ela já nasceu, já sei onde foi, já conheci. Né? É uma história bem interessante. Né? Estou contando isso porque foi muito difícil. Eu forcei isso, não tinha nenhum conhecimento. Não era uma época ruim na minha vida com o casamento e com a economia. Já tinha 2, fiquei o terceiro e fiz isso. Mas é bacana como hoje já está bem, conheço ela, muito legal. Esse até foi um depoimento, né? Raramente a gente tem essa oportunidade de ter esse feedback, né? Acho que serve até melhor do que qualquer resposta teórica, né? É uma resposta prática, né? O que vem depois, né? Então a oportunidade, né, de termos esse tipo de depoimentos, eu tenho muita confiança que em algum momento nós saberemos muito mais sobre o que ocorre do outro lado para valorizar mais a vida, né, que estamos gerando de uma forma, por caminhos nem sempre planejados, mas que são todos válidos e importantes. Bom, vamos para a próxima pergunta. Tem algum ponto? Que foi? De fechar a porta? Pode ser. Muito obrigado. Bom, a próxima pergunta então. Como o Espiritismo encara o drama da AIDS? As pessoas deveriam se abster do sexo para evitar uma trágica e mortal infecção, ou elas só poderiam realizar o ato sexual depois de submeter o parceiro ao teste de HIV, evitando assim o sexo de risco, já que hoje qualquer pessoa pode ter a doença? Hoje e sempre, né? E na verdade esses dias estava conversando com uma pessoa que até frequentava o ICEF, que trabalha na Secretaria de Saúde, e ela estava dizendo que o problema de hoje não é tanto nem a AIDS, é a sífilis, né? Porque o que está ocorrendo? A AIDS, de alguma forma ou de outra, ele passou a ter uma certa informação de que haveria tratamentos que tornariam a doença não tão mortal assim, né? A pessoa consegue, digamos, conviver sem morrer com a doença da AIDS. É claro que a qualidade de vida cai
violentamente, porque a forma de controlar a AIDS é através de medicamentos fortíssimos. Só que, querendo ou não querendo, já parece que deu uma visão, principalmente na juventude, né, na molecada, de que liberou, né? E a prática do sexo sem proteção, ela virou normal. E não somente sem proteção, com o maior número de parceiros possíveis, né? O que criou não tanto o problema de AIDS, mas de sífilis, de gravidez com crianças nascendo com sífilis, tem um nome lá, e já nascem com problemas de cegueira e outras situações gravíssimas. Então, na verdade, é a mesma questão lá do início. Existe, em termos governamentais, etc., diversas ações que buscam conscientizar a parte orgânica do sexo, né? As consequências físicas, doenças transmissíveis, etc., que nada mais são do que as consequências imediatas de um sexo irresponsável, né? Contrair uma doença. O que nós conversamos antes são as consequências psíquicas, espirituais, né? do que ele não aparece de uma hora para outra, né? Muitos casos de depressões, elas surgem justamente por uma prática vazia, né, de um sexo sem a presença do amor, sem a presença completa de um sentimento mais profundo, e no final, né, com o passar do tempo, cria uma sensação de vazio, né? E problemas de depressão ocorrem justamente quando aparece essa coisa de passou o tempo, tive parceiros, parceiras, enfim, e não tenho alguém, né? E na verdade a AIDS, ou sífilis, ou outras doenças sexuais, elas estão presentes não para condenar ou para proibir o sexo, não tem nada a ver com isso. Muitos associam a castigos divinos, coisas assim. Não tem nada a ver com isso, né? São consequências, né? É a exposição do corpo, do nosso corpo, a contaminação, né? No caso, para doenças, por não cuidar, não preservar a máquina que nós temos de uma forma adequada, né? Só isso. Isso ocorre com o sexo, ocorre com alimentação, ocorre com a falta, o excesso de exercícios, né? Então, tudo que é praticado em forma desmedida expõe e aumenta o risco de consequências físicas, né? A AIDS ou doenças não são diferentes. Ele tem esse alerta, mas é uma consequência. A causa original, no caso, é a falta de cuidado com o corpo, né? Tem casos de AIDS que não tem a ver com sexo, né? Cabe ressaltar isso, né? São outras situações. Boa noite, Salinas, né? Isso, André. É interessante, você começou falando, né, que às vezes a gente fala com as mãos, né? Tem um doutor em psicologia chamado Pierre Weil que diz que o corpo fala, né? Então, é interessante que dentro da doutrina espírita a gente tem alguns médiuns que já trabalharam essa questão, essa relação do sexo, né? E principalmente essa relação do mundo biológico, né? Que a gente ainda não compreende esse tempo do mundo biológico, é totalmente diferente do nosso tempo, como diz o próprio João Nunes Maia, né? Que é um médium espírita, né? E se todos soubessem, né, a importância de compreender o mundo biológico, a biologia em si, né? E aí eu não sei se a pergunta estava relacionada ao HIV ou à AIDS, né? Porque
aí temos uma diferença. A AIDS já é a doença, já é em estado evolutivo, né? Isso. E essas patologias, não só a AIDS, mas outras patologias que estão relacionadas ao sexo também, estão muito relacionadas à nossa falta de compreensão, a esse conhecimento descrito nos livros de Jonas e Maia, né? Dessa compreensão desse mundo biológico. E também temos outros escritores também, como o Chico Xavier, que também fala sobre vida e sexo. Eu estava agora recentemente, antes de começar a palestra na biblioteca, vida e sexo, e também tem Sexo e Destino. Acho que um de psicografia, um por André Luiz, outro por Emmanuel. Então, a gente tem já, e é um tabu realmente, né, falar desses assuntos, e eu acho que é muito importante, né, porque não só para a doutrina espírita, mas também discutir essa relação da sociedade. Bem, foi levantada algumas questões aqui relacionadas à questão das outras doutrinas, né, que não só envolve a Igreja Católica, né, mas também outras doutrinas também que têm os seus dogmas, enfim, em relação ao sexo, né. E é interessante também porque esse viés dessa discussão, quando se envolve relação sexual, patologias, casamentos, todos esses assuntos, é algo muito complexo, porque não envolve só a relação patológica, também tem as violências que ocorrem, né, dentro dos lares, enfim, relacionadas ao sexo de forma ainda ignorante, né, por falta de conhecimento. Ignorância, então, isso eu tive a oportunidade de trabalhar em trabalho de extensão em escolas e trabalhei sobre esse assunto, né, e ouvi muitas crianças, né, então esse assunto é realmente, até para os próprios professores que trabalham em sala de aula com crianças e pais, enfim, eles não se comunicam. Esse assunto é um assunto que mexe muito comigo, assim, né, como educador, né, e é um assunto que a gente também não pode tratar aqui, principalmente em Florianópolis. A gente tem legislações que não deixam a gente trabalhar com gênero, que não deixam a gente trabalhar com outros assuntos, né, e então a gente não pode realmente, a gente tem ainda uma dificuldade de quebrar esse tabu, né? Mas era só para voltando ao assunto, né? Eu não sei se ele estava falando relacionalmente à AIDS ou ao HIV, né? Então, só para esclarecer que existe uma diferença. Isso. Bom, a pergunta não, acho que foi AIDS, né? Mas me parece que o fundo é a mesma coisa, né? No sentido, é claro que o grau é diferente, mas a forma que adquiriu, através de uma prática sexual, talvez não cuidadosa, etc. E ia ter uma pergunta do tipo, tem que pedir para o parceiro antes de realizar um ato sexual, fazer um check-up, né? Uma coisa assim, né? Isso. Então a questão é sim, tornar aquilo uma paranoia, mas sabendo se preservar, que esse é o ponto de conexão, né? Saber o histórico da pessoa, né? E o histórico externo que a gente sabe da outra pessoa, etc. e tal, se cabe, né? Primeiro um pedido como um atestado de antecedentes, né? E um atestado de doenças, etc. e tal, pode tornar até a relação frívola, né? Mas cuidando os aspectos de frivolidade do caso, acho que preservar o corpo frente a doenças e com quem está compartilhando e assumindo os cuidados necessários, camisinha, enfim, tudo que for necessário, vai prevenir. Então é importante. Todo cuidado é pouco. Até a pergunta ela tem um certo sentido até ao longo do tempo, né? Das fases do ser humano, né? De sua
fase de desencarne. Até onde o sexo é necessário? Porque se nós olharmos os grandes sábios, eles não tinham atividades sexuais, eles não tinham, Buda não tinha, Chico Xavier não tinha conhecimento, Divaldo, né? Quer dizer, existe alguma coisa que o sexo não é necessário ou é transmutado, porque é uma energia extremamente forte, os indianos inclusive trabalham isso, né? Mas eu conheço jovens que não tem necessidade de sexo, que é uma fase que é importante até para fazer o seu desenvolvimento, né? Tem alguma posição em relação a isso? Excelente. O sexo, ele é um aspecto biológico que faz parte da nossa existência. Ela não é necessária, o sexo não é necessário no sentido animal da coisa, né? Ele é uma energia que está presente em todos nós, quer queira, quer não. Quando essa energia é reprimida, então, veja que os exemplos que colocaste aí, Buda, Chico Xavier, Divaldo, enfim, que não há informações, nem é interessante, nem vem ao caso. Numa palestra que o Divaldo deu, foi até engraçado, ele falou de uma namorada que ele teve na juventude, né? Mas que essa pretensa namorada não chegou nem a trocar uma ideia, porque quando ele queria conversar com ela, aparecia uma outra pessoa do lado, que era um espírito desencarnado, e ele não tinha coragem de falar, porque ele não sabia se era um espírito, era a pessoa e tal, enfim. Uma história que ele contou, né? Mas então tinha interesse, querendo ou não querendo, em mulheres, em algum momento da sua vida, né? Isso não torna a obra do Divaldo menos impressionante, né? Enfim, o sexo em si é uma necessidade, no sentido de que é uma energia presente e de alguma forma vai ter que se canalizar. Os sábios e mestres, etc., né, que sublimam, né? Sublimar não é reprimir, né? Sublimar é direcionar a energia sexual em outras direções. Então, por exemplo, uma forma de direcionar é direcionar essa energia que é intensa, que é fortíssima, para o chakra que está vinculado à energia sexual, o chakra genésico. Quando essa energia é direcionada para o chakra coronário, que é o nosso chakra superior, ele aumenta de uma forma incrível a capacidade de criação, de conexão com energias mentais e do universo e de espíritos de uma forma exponencial, né? Então, essa sublimação não quer dizer uma repressão da energia sexual, mas sim uma canalização dessa energia. Quando a pessoa tem um trabalho espiritualizado e consegue, transmuta essa energia dessa forma, então ele não está reprimindo, está direcionando essa energia para um outro uso, não o sexo, no caso. Caso contrário, não tem por que reprimir. É uma energia que está presente e precisa ser canalizada de alguma forma, seja pelo sexo, ou seja porque conseguiu transmutar de alguma forma essa energia para um outro uso. Eu não lembro obras que falem sobre essa questão, mas basicamente é por aí. Tem um artigo até do Ricardo de Bernard. Ele tem uma série de artigos no site do ICEF, e tem vários artigos falando sobre chakras. Um desses artigos fala sobre o chakra genésico, né? E aí
entra nesse estudo de como essa energia pode ser canalizada para outros usos e tal. Tem um artigo simples que está ali, mas com bastante didática, né? Fala sobre a energia do chakra genésico e a sua aplicação, né? A energia sexual, quando canalizada, ele contribui muito para a nossa atividade criativa. A criatividade aumenta exponencialmente quando se utiliza essa energia sexual para outros fins do chakra coronário, né? Basicamente, entra em contato com intuições que vêm do alto, e aí a expansão de consciência e de ideias se integra com conhecimentos altíssimos. Só fazendo adendo, Salinas, que não necessariamente você precisa reprimir a energia sexual do ato sexual para sublimar ela para o chakra coronário, para você ter essa conexão. Bem colocado. Toda repressão significa que está é como fazer uma dieta, né? Oi? Exatamente, né? Eu quero ser vegano e desejo comer carne a toda hora, né? Então tem que haver uma prática coerente com aquilo que está querendo realmente vivenciar e está vivenciando aquilo. Podemos dar um exemplo que acredito que a maioria conhece, Mahatma Gandhi. A obra que ele fez, ele tinha esposa, enfim, pelo menos um período da vida dele. Sim. O Mandela. Mandela também. Teve filho, separou da mulher, teve uma vida familiar não tão organizada nesse sentido. Mas culturas diferentes. Poligâmicos e tal, que não era o caso dele, não era. Sim. E exemplos que. Sim, é verdade. É isso mesmo. Tá, vamos para a próxima pergunta. Como o Espiritismo encara o homossexualismo comparado com as variantes tidas como normais, heterossexuais? A questão do... mais uma vez, né, a doutrina espírita não condena, não tem qualquer tipo de separação, né, por inclinação sexual e tal. A homossexualidade, ela nada mais é do que tem muitos que falam, não, na biologia só tem dois sexos, né, feminino, masculino, e isso não tem um terceiro sexo. E é real, né? Biologicamente isso é perfeito, né? O heterossexual, o homossexual não é um sexo, né? É uma sexualidade, uma conduta sexual. Tem nada a ver com a biologia. E é uma questão no nosso momento ser humano, é uma questão psicológica. Não tem a ver com a questão biológica. Quando o gênero masculino ou feminino que tem um papel biológico de se consorciar com o oposto, né, o feminino com o masculino, o masculino com o feminino, quando o aspecto psicológico da pessoa não está concordante com o gênero, com a parte biológica, é que surge um interesse diferente, né? Um interesse sexual diferente àquele que está, de alguma forma, programado pelo aspecto biológico. Então, em princípio, ele é por dizer assim, digamos que um desajuste, né, entre o papel
previsto e esperado pela biologia e aquele que a psique da pessoa está exercendo ou pretende exercer. Isso em termos de moral, em termos de ser humano, não tem diferença alguma, né? Esse desajuste, digamos assim, por dizer de alguma forma, ele vai tender a promover biologicamente uma tentativa de reajuste. Socialmente, nós temos uma sociedade preconceituosa nesse sentido, então vai ter embates sociais que provavelmente vão criar outros conflitos, né? E que a pessoa que tem a inclinação, o interesse de se relacionar de forma homossexual vai enfrentar, né? Muitas vezes se associa a homossexualidade com promiscuidade, o que não tem nada a ver também, porque promiscuidade temos no homossexual e temos no heterossexual, então não é patrimônio de um e do outro, né? E nesse aspecto, por que estou colocando isso? A promiscuidade, ele cria muito mais débitos, né, energéticos, morais, etc., do que a conduta homossexual ou heterossexual em si, né? Então, a promiscuidade, por exemplo, a exposição que os jovens têm hoje à promiscuidade é muito grande, né? A gente vê crianças, né, adolescentes na prática, 15, 16 anos, fazendo verdadeiros gincanas, né, na noite para ver com quantos fica numa noite, com quantos tem relações sexuais durante a semana, durante o mês. E isso é uma espécie de campeonato por algum tipo de conquista, né? Esse tipo de conduta, aí entra a heterossexualidade, homossexualidade, não tem distinção. Essa conduta cria sérios problemas morais, espirituais, para quem pratica. A homossexualidade bem regrada, bem resolvida, é uma escolha perfeitamente admitida e convive com a doutrina espírita sem problema nenhum, e é aceita como tal sem nenhum tipo de distinção. Basicamente, para jogar, não sei se alguém tem algum outro ponto, mas basicamente é isso. Tem também, Salinas, um conceito de que o homossexual ele seria um espírito com um nível inferior de moral. Não. Eu já. Não. Isso é bom descartar essa. Absolutamente, não. A moral está só esclarecendo, né? Está composta por milhões de outros elementos antes que a conduta sexual, né? Então, a homossexualidade tem seres amorosíssimos e que são exemplos de conduta e nos ensina muito, né? E tem uma moral muito acima de qualquer pessoa homossexual ou heterossexual. Então, a moral é uma função que inclui muitas outras coisas que não tem nada a ver com a conduta sexual privada da pessoa, né? Então, não tem nada a ver com isso. Só avisando o microfone ficar mais perto da boca, o pessoal não está conseguindo escutar. Eu pretendo fazer uma pergunta, mas é importante esclarecer, né, que o homossexualismo ele já existia
há relatos muito antigos, né? E hoje, se a gente for analisar todo o contexto histórico, a gente vai ver que o preconceito que existe ao homossexualismo já existe contra a mulher e ainda existe, né? Se a gente for analisar, a gente está ainda vivendo dentro de dogmas religiosos, patriarcais, tudo isso, né? Então eu faço a pergunta que eu faço isso não está relacionado ao processo encarnatório no local cultural que você, né, reencarna? A relação cultural, por exemplo, quem reencarna em Florianópolis, por exemplo, que tem uma questão toda cultural, toda dogmática por trás, ele não tem que passar por esse processo, porque apesar que está mudando, aqui existe um movimento muito forte, né, do homossexualismo aqui na ilha, né, mas em outras regiões não, né, por exemplo, em todas as regiões de Santa Catarina tem esse movimento, mas aqui na América do Sul tem alguns movimentos bem fortes, né? Mas tem partes do globo que são outras religiões. Sim, por exemplo, se for citar outras religiões que são extremamente contra isso. Isso é um preconceito muito mais forte do que aqui. Não, acho que tem... Porque o que ocorre em nível social, ele espelha questões que muitas vezes fogem à escolha individual de cada um dos que participa do movimento. O que quer dizer com isso? Isso. Hoje existe, junto com a liberação e o movimento legítimo de defesa, né, da homossexualidade como minoria reprimida, né? Como existe o movimento do negro, do índio, né? Daqui a pouco vai ter até do argentino, né? Mas o ponto é, toda minoria, e que de alguma forma, argentino, por exemplo, é uma minoria, mas ele não tem um tratamento nem pró nem contra especial. Então, não existe um movimento de defesa ao argentino, porque não há um movimento contra, né? Então, já o negro, ele veio de processo de escravidão e tem todo um movimento que tende a igualar o que já foi muito desigual, né? E o homossexual está vindo também nessa corrente. A homossexualidade ela foi muito reprimida, muito condenada, etc. E existe hoje o movimento oposto, né? Que é a liberação. Assim como existia a liberação total do sexo para a repressão total, às vezes você reprime muito uma questão como a homossexualidade, vem um movimento inverso, que vira moda, né? Ser homossexual agora é estimulado, inclusive, né? E eu acho que não tem nenhum nem o outro, né? Nós temos que buscar o ponto meio, usar a sexualidade, mais uma vez, como um ponto de harmonia, né? E não como um elemento publicitário, um elemento de divulgação. Isso é um produto, né? O ato sexual é um ato privado, né? Seja você seja homossexual ou heterossexual, né? Agora, um movimento, né, infelizmente, ele inclui, junto com esse movimento de defesa a direitos legítimos, inclui atos que promovem a promiscuidade. Isso você observa, né, em atos não que termina falando contra o próprio direito da homossexualidade legítima, né? Então eu entendo assim que a homossexualidade como assunto, como tema, é uma questão privada, uma escolha da pessoa, individual, absolutamente respeitável. Um movimento que inclui já o excesso, eu penso, aí é uma questão pessoal, penso que talvez não fala tão bem do direito que se busca defender.
Tem um livrinho, não sei se está na biblioteca, que fala bastante bem sobre diversas questões vinculadas à homossexualidade, que acho que é Além do Azul e o Rosa, uma coisa assim, é o título, mas é o Azul e o Rosa, azul é homem, rosa mulher, né? E é um tratamento bastante esclarecedor sobre a homossexualidade, sobre a ótica da doutrina espírita, né? E tanto da homossexualidade como a bissexualidade, os direitos homossexuais, o homossexual dentro da casa espírita, né, dentro da família, enfim, diversos aspectos tratados de uma forma bem clara, bem consciente, né? Então, esse aspecto dos movimentos, ele também ele trata como um direito, mas que deve ter um certo cuidado com o que está estimulando, né, junto com o movimento. Apenas esse detalhe. Essas arestas, né? Fala perto, claro. Fala perto. Mas sem qualquer tipo de discriminação, até porque eu tenho conhecidos homossexuais, né, e trabalho com pessoas, inclusive, homossexuais. A pergunta é assim, qual é o sentido de uma programação espiritual, né, seja da comunidade espiritual até da pessoa que vai reencarnar, no sentido de reencarnar homossexual? Qual é o sentido disso no aspecto de aprendizado, evolução ou de qualquer coisa? Não consigo entender muito bem isso. No fundo, ninguém encarna homossexual. Não. Encarna num gênero. O que ocorre com todos nós é que nós temos um histórico que de alguma forma nos estimula a determinadas tendências, né? Entra o poder de escolha, entram vários fatores, mas digamos assim, de forma bem simplificada, nós temos uma história que nos empurra num determinado rumo, né? Em vários aspectos, uma tendência, né? Eu posso ser um virtuoso da música, não é meu caso, né? Muito longe disso, mas digamos que seja. Toda vez que aparecer um instrumento na minha frente, vou tender a me aproximar e buscar fazer alguma música com o instrumento, porque já trago isso no meu íntimo, né? A conduta sexual, né, faz uma das partes das nossas tendências, né? Mas quando encarnamos, né, nós encarnamos num corpo biológico, com todas as funções previstas para aquele corpo biológico, que é o nosso gênero, né? A tendência a adquirir um comportamento fora dessa programação, digamos, biológica, né, ela não é necessariamente uma programação, pode até ser uma tendência, produto de N situações do passado. Talvez eu, digamos que nasci com corpo de homem, mas tenho uma série de vários históricos encarnando como mulher, né, e que estimula comportamentos femininos. Isso vai me condicionar a necessariamente ter uma conduta feminina? Não, mas pode criar certas tendências, gostos e tal, que não encaixam dentro da cultura de comportamento do homem, né? Isso vai determinar que você é homossexual? Não. Né? Provavelmente do outro lado, né, vai ter alguma mulher que vai ter encarnado muitas vezes homem, né, e que vai estar mais ou menos funcionando como um complemento à minha situação, né?
Então, a diversidade é muito grande no nosso plano encarnatório. Sempre existe o nosso complemento, não é o nosso igual, é o nosso complemento. Alguém que vai estar dentro da nossa situação, complementando aquilo que nós somos e precisamos. Obrigatoriamente, ao mudar no processo reencarnatório de homem para mulher, todos passaremos pela homossexualidade? Não, justamente a tendência que estou falando, né, pode ser certas condutas. Todos temos o nosso lado masculino e feminino. Isso faz parte da nossa psique, né? Que é justamente essa soma de históricos que nós temos, né? Isso não significa que o lado mais feminino do Carlos, né, vai necessariamente me tornar uma mulher. O meu corpo, o meu gênero, minha biologia está toda preparada para ter um comportamento de homem, né? O lado feminino presente no Carlos, que é diferente o Feliz, diferente a cada um, né? Ele vai estar presente, mas todo o ajuste biológico e meio histórico vai estar condizente para ter um comportamento como homem, masculino no caso, né? E de alguma forma, se no meio da programação a minha escolha, o meu comportamento termina optando pela homossexualidade, né, não é porque foi uma programação, é uma escolha mesmo, né? Eu estou dando algum tipo de liberação ao lado mais feminino, ao lado mais manifesto, digamos assim, que vai tender à homossexualidade. Mas não é uma determinação, é uma escolha da pessoa. Não sei se... Isso, e sofre, claro, claro. Sim, sim. Mas isso é produto muitas vezes de repressões, né? Quando a pessoa reprime, né, muitas vezes nós não reconhecemos o nosso lado feminino, masculino presente em cada um. Essa repressão termina gerando conflitos, né, que promovem de repente uma escolha pela homossexualidade. Isso vai comprometer a moral, qualquer coisa assim? Não tem nada a ver com isso. A programação não se lembra, né? Isso. Exato. Quebrar o processo. É bem por aí. Algum outro ponto? Tranquilo. São por hoje. Assim tá bom? Tá. Eu queria entender melhor essa questão de escolha, porque não me parece que seja uma escolha consciente. Então, eu não sei se é uma da questão de homossexualidade. E também em pessoas transgênero, que daí é diferente de homossexualidade, é um transtorno de gênero comprovado psicologicamente e tal. A escolha, vamos primeiro, são duas questões, né? A escolha, ela está muito mais presente e é muito mais automática do que a gente está acostumado a aceitar. Cada pensamento nosso,
muitas vezes determina atitudes, palavras, gestos que são gerados a todo instante. Então, no fundo, em última análise, nós nunca somos escravos das circunstâncias. Sempre somos co-criadores daquilo que nós vivenciamos e aquilo que nós escolhemos. Seja porque fizemos uma escolha nesse instante, 5 minutos antes, 5 anos antes ou 5 encarnações atrás. Então, nós estamos vivenciando a toda hora. Estamos colhendo o que plantamos e plantando novas causas, novas situações que vamos colher lá na frente. Então, a homossexualidade ou a sexualidade, de uma maneira geral, é uma escolha assim que nós vamos exercendo e vamos confirmando, né, aos poucos. Né? Ninguém toma uma decisão ou de hetero ou homossexualidade ou namorar com X ou Y ou aceitar sair e tomar um café com alguém, né? Pequenas decisões vão confirmando e definindo um rumo que nós estamos dando à nossa vida. Então, nós estamos escolhendo, sim, a todo instante. Né? Quanto a transgênero, certamente aí existe mais uma vez, é uma consequência de uma causa anterior. Né? Aí viria a ser uma situação em que a pessoa encarna com um corpo feminino, digamos, com uma psique completamente masculina. Né? Mais uma vez, nenhum caso é condenável, nenhum mesmo. Né? É uma situação que realmente é produto de algum passado, que com certeza teve comprometimentos na área genésica. Né? Então, provavelmente, condutas, atitudes do passado na área genésica comprometeram a tal ponto de promover essas mudanças, essa incompatibilidade já é mais evidentes. Né? Não é apenas uma questão psicológica, já tem um comprometimento orgânico, inclusive. Né? Aí, certamente, é um ser que merece toda a amorosidade, todo o respeito, todo o cuidado com qualquer outro. E vai requerer um trabalho nessa área muito mais complicado, um pouco mais longo, talvez, do que outras pessoas que não têm esse comprometimento. Né? Então, há uma causa anterior. Né? A doutrina espírita, nesse sentido, ela lida com essas situações de uma forma mais leve, inclusive. Né? É muito mais fácil você entender que você está sendo co-criador da tua história, né? Inclusive a eventual dificuldade com que está encarnando, e não de que veio, sei lá, um azarado com um problemaço que tem que lidar, não sabe como, e tem que andar aos trancos e barrancos sem compreender o porquê de tudo isso. Né? Então, a doutrina espírita, nesse sentido, como outras filosofias reencarnatórias, entende que é uma história, né? Merece o amparo, merece o acompanhamento, todo o cuidado, e vai ter a sua evolução como todos nós. Provavelmente esse ser, em outros aspectos, está muito mais evoluído do que eu e todos nós. Salinas, aqui uma dúvida do Erivaldo. Se todas as encarnações na realidade são programadas, não haveria exceções? Ele pergunta assim, ó. Tem uma dúvida, né? Se todas as encarnações são na realidade programadas, não haveria exceções? Eu acho que aqui, por exemplo, assim, ó, o espírito que vai reencarnar,
mas ele não tem condições, certo? De programar a reencarnação dele, e daí você tem os espíritos ali superiores, né, que estão instruindo toda a encarnação dele. Na verdade, não seria a programação do espírito, mas tá. Alguém programou por ele. Sempre é uma programação, né? Sempre mas depende da maturidade espiritual. Exato. Tem casos que o espírito está tão comprometido, está tão alheio, né, a possibilidades de escolhas, que alguém realmente programa a sua encarnação e encarna em forma compulsória, né, dentro de uma família, dentro de uma situação, e começa a encarnação para melhorar. Na realidade, quanto menos evoluído, menor o livre-arbítrio e maior a determinação do plano de reencarnação, não é isso? Basicamente é isso. Basicamente é isso. Ok. Algum ponto ali, então... Vamos lá. Ok, vamos passar para o próximo assunto, então. Foi quase 1h30 só nesse assunto. Bom. Vamos lá. Qual a visão espírita em relação à educação dos filhos? Boa. Que hora que estamos? 5 minutos? Nossa. Bom. 5 minutos. Tá. Beleza. Os filhos, né, antes de mais nada, são espíritos, né, milenares. Então, na medida que nós, como pais, passamos a entender a missão de criadores, né, a missão de cuidadores desse espírito, né, que está aqui sob a nossa responsabilidade, como um preparo, né, para ele se desenvolver e dar rumo, né, a seu processo evolutivo, vai contribuir a entender as peculiaridades que esse filho tem em nossas vidas. Isso não significa que um bebê, né, vai fazer cocô, vai ter que ser educado, vai ter que seguir as instruções em casa, etc. Porque tudo tem uma hora certa, né? Muitas vezes nós, como pais, passamos de um modelo repressivo, daquele pai que era presente só para dar o xingão, né? E seguir a disciplina, a um modelo talvez muito permissivo, né? Em que o filho, desde muito cedo, muito pequeno, toma decisões, né? Por um lado, há espíritos encarnando hoje com essa necessidade de tomar decisões muito cedo, né? Hoje é comum, todos os pais comentam: nossa, na minha época, né, os filhos, tu mandava fazer e o que mandava fazer o pai era uma ordem e era acatado e pronto. Hoje o filho olha para o pai, para a mãe e pergunta por quê, né? Por que eu tenho que fazer isso? Então, e é ótimo isso, né? Então, esse modelo de criança que está vindo hoje, que é um avanço, né, em termos de espíritos que estão chegando hoje, cria nos pais um conflito também, né? Que tem filhos mais preparados, mais adultizados, e o pai pouco preparado para lidar com isso. Aí qual que é a tendência? Deixa de fato o filho decidir. Muitas vezes esse excesso de liberdade, excesso de permissividade, termina criando um problema de falta de limites, problema de excesso de liberdade que o filho não sabe administrar, né? Então, o equilíbrio nessa relação pais e filhos é um ponto que ainda está se procurando, né?
o filho muitas vezes, como adolescente ou nessa primeira idade, quando recebe os primeiros conflitos, o primeiro desentendimento amoroso com companheiro ou companheira, enfim, termina não preparado emocionalmente para lidar com negativas, lidar com o que a vida muitas vezes vai proporcionar lá na frente, né? E isso inicialmente se cria em casa. Somos nós pais que temos o papel de estabelecer certos rumos aos nossos filhos, né? O papel de educador. E hoje muitas vezes os pais assumimos um papel de amigo, né? E menos de pai orientador. Então esse equilíbrio ainda estamos, na minha opinião, buscando. O colégio, ser educador, muitas vezes recebe filhos que você não pode, né? Não é reprimir, você não pode dar uma nota abaixo porque o pai vem reclamar, né? Não reprova, né? Aí já entramos em outra questão, que é o colégio, a forma de educação e etc., que é outro panorama. Mas basicamente o papel de pais, entender que esse filho ele é uma responsabilidade de cuidar de um espírito com muita experiência atrás, entender o talento, entender a capacidade, entender as inclinações desse filho, é um papel dos pais para decodificar o que esse espírito está nos propondo e buscar, né, o direcionamento para aquilo que o filho faz melhor, para torná-lo um ser íntegro, realizado dentro do nosso papel de educadores, né? Basicamente é isso. O assunto é muito longo, mas o tempo voou. Chegamos ao final aí do nosso encontro. Muito obrigado aos amigos da internet. Tem realmente mais perguntas ali. Em algum momento vamos retomar os assuntos. Tem pais criando filhos, tem política, tem depressão, tem várias questões que podemos analisá-las à luz da doutrina espírita. Hoje paramos no primeiro ponto, porque realmente merece, né? São pontos que merecem esse aprofundamento. Mas vamos encerrando por aqui. Muito obrigado mais uma vez à espiritualidade por toda essa luz, toda essa conexão que recebemos aqui. Obrigado a quem participou, quem esteve aqui conosco, do outro lado da internet também. Nós agradecemos por essas energias, por todo esse movimento que nós tivemos de informações e de ideias. E assim encerramos a nossa reunião de hoje. Nos despedimos até semana que vem.